queda na terra. Assim está escrito em Gênesis. Vamos estar abrindo, irmãos, a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis é mais fácil, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Então, a falta de humildade, para ficar bem gravado, o orgulho, a soberba, é um veneno tão, como eu posso dizer a palavra, desgraçado, amaldiçoado, infernal, que foi causa de queda. Houve queda nos céus, né? Satanás e terça parte do anjo, como diz, né? E dizia no seu coração: subirei, e acima das estrelas de Deus assentarei meu trono. E agora vamos ver em Gênesis, capítulo 3, até o 5, que também o orgulho, ou seja, a falta de humildade foi causa de queda na terra. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus disse o que Adão e Eva: não come do fruto do bem e do mal que está no meio do jardim, dessa árvore. E a serpente disse para Eva: não, certamente não morrereis. E no 5 vem dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então essa foi a questão. Onde que está a falta de humildade aí? Onde que está a falta de humildade em Gênesis 3? Foi quando a serpente, assim como ela disse lá em Isaías 12, e sereis semelhante ao Altíssimo, esse mesmo veneno que estava cravado, né, ali bem carregado no coração dela, foi o que ela soprou o quê? No ouvido de Eva. E falou assim: Eva, não, se Deus falou para não comer, não, eu digo, coma. Sabe por quê? Porque na verdade, se você comer, Deus tem esse receio aí, porque você vai ser igual a Deus. É isso que diz o 5. Porque no momento em que você comer, você vai ser igual a Deus. Então, irmãos, o que significa na verdade o orgulho? O orgulho é um sentimento, é a raiz de todo mal que se apossa em nós, que nos faz o quê? Sermos o quê? Deuses de nós mesmos. Semelhante a Deus. Nos faz ser deuses de nós mesmos. Satanás quis sair debaixo do jugo, debaixo o quê? Da potente mão de Deus, e quis ser semelhante a Deus. E Adão, e muitas vezes que tem também acontecido como nós, temos nos orgulhado, Deus fala uma palavra, nós fazemos o quê? Assim, levados pelo orgulho, nós desobedecemos. Deus manda uma ordem e nós não servimos. Isso é tudo característica de orgulho, né? A desobediência, a falta de servidão, porque nós estamos querendo o quê? Sermos deuses de nós mesmos. Será que no dia a dia nós temos querido o quê? Ser deuses de nós mesmos? Jesus, ele falava: eu não aceito glória de homens. E o que nós temos feito com ela? Nós temos deixado o eu brotar? Uma vez que o apóstolo Paulo falou o quê? Que devemos morrer no eu para Jesus viver? Temos nós querido aparecer, sabe, Marquinhos, eu existo, Vanessa, ó, estou aqui, ó, sou advogado, ó, sei falar um pouco de inglês, ó, estou como dirigente, né? Ó, Edson, estou como dirigente. Será que nós temos querido no dia a dia ser vistos pelos homens? Né? Querendo o quê? Os melhores assentos, as melhores roupas? Será que se Deus, ele tem nos abençoado financeiramente, nós temos que, na verdade, dado um testemunho carregado de humildade, dizendo: não, realmente, toda essa prosperidade é fruto de quê? Da mão de Deus na minha vida. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Deus, porque me prosperou. Temos feito isso, dado um testemunho debaixo ali da humildade? Ou temos, com toda a prosperidade que Deus nos deu, ferido o nosso irmão? Querendo nos exaltar em detrimento que? Do nosso irmão. Essa é a palavra, amados irmãos. E eu fico triste, é que, infelizmente, né, de onde nós teríamos o exemplo, né, de muitos pastores, eles não têm vivido uma vida de humildade. Né? Daqui a pouco estou me levantando como líder, Edson como líder, Marquinhos, daqui a pouco Val, Vanesca, né? E assim vai Kelly, Eliane, meu pai, minha mãe,
né, a diáconos, a evangelistas, dirigentes, a presbíteros. E aí? Qual será o nosso exemplo? O nosso exemplo. Em que solo, né? Como tem sido o nosso coração? Qual será o solo do nosso coração? Será um solo fértil para a humildade brotar? Ou será um solo cheio de orgulho? Na medida que a gente fica triste quando muitos pastores, eles têm feito o quê? Muitos líderes, muitos dirigentes, eles não querem mais servir, mas o quê? Ser servido. Jesus, ele diz, quem mais tem honra? Imaginamos nós, Jesus falando, sentados a uma mesa. Quem mais tem honra? Aquele que serve ou aquele que está sentado à mesa sendo servido? Jesus fala, o que tem mais honra é aquele que está sentado à mesa sendo servido. Mas ele diz assim, eu, porém, sou como aquele que serve. E no dia a dia, temos servido nossos irmãos? Ou queremos ali, ou a nossa atitude, a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos planos para o futuro, os desejos do nosso coração, é o quê? Qual o objetivo? Correr atrás de aplauso, correr atrás de reconhecimento humano. O que tem sido o quê? O desejo do nosso coração. Jesus, ele é o quê? Ele é o nosso exemplo. E muito contrário, sabendo que Jesus é o nosso exemplo, muito contrário do que acontecia com Jesus, onde as palavras que saíam da boca dele eram não e nada. A maior parte das palavras que saíam da boca de Jesus, quando Jesus dizia de si mesmo, era não e nada. Ele diz, eu vim para não fazer a minha vontade. Não, olha o não entrando aí. Mas a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo, elas não são de mim, mas são o quê? Do meu Pai. Mais uma vez, eu, no meio de vós, sou como o quê? Aquele que serve. Será que temos vivido isso? Ou a nossa boca, no dia a dia, ou às vezes a gente nem expressa com a boca? Porque muitas vezes a pessoa orgulhosa, ela não expressa com a boca, mas fica ali com o coração carregado. Ou no dia a dia nós queremos desenfreadamente ser reconhecido pelos homens, buscando aplausos, buscando ser visto. Qual tem sido a nossa conduta? O interessante é, amados irmãos, que mais importante do que essa questão sobre... É importante o vaso ele ser de barro, mas o mais importante nessa questão é se o vaso ele é de barro, se o vaso ele é de ouro, se ele é de porcelana, se ele é de prata. O que é mais importante? Não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Às vezes o vaso ele pode ele pode ser de barro, mas está dentro dele o quê? Cheio de coisas que não prestam. E Deus nos chamou o quê? Para ser vaso vazio. E para ser cheio o quê? De azeite, de óleo, que é o quê? O Espírito Santo. O vaso vazio, ele é o quê? Ele não é nada. Então, assim como nós somos humanos e somos tocados por aquilo que nós vemos, nos apalpamos, infelizmente o que mais nos importa é ser vaso de barro. Porque a Bíblia diz sobre, a Bíblia comenta, a Bíblia faz uma alusão sobre o vaso de barro. E o mais importante, o principal, é o quê? É o conteúdo que está dentro do vaso. Temos nos apresentado que diante de Deus como vaso vazio, para Deus nos encher dele? A humildade, amados irmãos, vamos pegar um exemplo de igreja. A humildade, ela não é só num sentido que é vertical, de mim para com Deus. Ó Deus, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, como foi o hino que louvou hoje. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu para que Tu cresça mais. Que diminua eu para que Tu cresça mais, né? No santo dos santos, a fumaça, ela o quê? Ela me esconde, eu não apareço. Então a nossa humildade, ela tem sido o quê? Somente no momento da oração, somente no momento da igreja? Ou temos sido humildes dos nossos irmãos? Diante dos nossos irmãos? Ou temos sido o quê? Servo dos nossos irmãos? Pegamos o exemplo de Jesus, mais uma vez. Foram os discípulos que lavaram o quê? Os pés de Jesus? Ou foi Jesus que lavou os pés dos apóstolos? Foi a segunda opção. Foi Jesus que lavou o quê? Os pés dos apóstolos. Estamos nós no dia a dia sempre dispostos a ajudar? Sempre disposto, como eu li em Filipenses, a entregar a vida para os nossos irmãos? Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A humildade é o quê? É eu deixar minha vontade lá